Fala galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a parte 2, né, do nosso vídeo em relação à dengue, né. Então, hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho em relação à fisiopatologia e à clínica que o nosso paciente vai estar apresentando, beleza? Bom, já para começar essa parte 2 aí, quando a gente vai começar a falar dos sintomas que o paciente vai apresentar, a gente tem que entender de forma bem rápida aí um pouquinho da fisiopatologia. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Uma união de fisiopatologia com a clínica já elucidando tudo isso daí, combinado? É o seguinte, pessoal, o paciente quando ele entra em contato com o vírus, ele pode desenvolver 3 formas de dengue, tá certo? Claro que a gente pode ter um paciente que é totalmente assintomático, porém o mecanismo ele não está muito bem compreendido nessa questão aí. Porém, quando o paciente ele se torna assintomático, o que a gente vai ter? 3 casos, que são as 3 formas que a gente vai apresentar. No caso, a suspeita de dengue, tá bom? A gente vai falar das 3 formas. A gente vai falar dengue com sinais de alarme, tá bom? E a dengue grave, tá bom, pessoal? E a dengue grave, combinado? Então a gente vai trabalhar a fisiopatologia e já junto com a fisiopatologia a gente vai trabalhar também esses sintomas aí que nós estamos falando, combinado? Então, vamos começar aí pela fisiopato mesmo já, e depois na hora que for tendo a possibilidade eu já vou entrando em cada um desses aí que eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu falo da fisiopato, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, né, que é um vírus que vai ser transportado pelo Aedes aegypti, a gente já falou já isso daí, que quando o mosquito pica na nossa pele, tá certo? Então, o vírus ele vai passar tanto pela epiderme quanto pela nossa derme, tá bom, pessoal? E a partir daí, esse vírus ele vai entrar em contato com o nosso corpo de verdade. E as primeiras células que vão ali ver esse vírus, que já vão começar a tentar destruir esse vírus aí, no caso, são as células dendríticas, certo? Que englobam esse vírus. São os macrófagos, tá bom, pessoal? Os macrófagos também vão englobar. E também a gente vai ter, no caso, os monócitos, tá bom? E aí o que acontece? Esses caras já começam o processo de destruição do vírus e tentar fagocitar. Porém, eles irão ganhar a nossa circulação linfática e vão chegar lá nos nossos gânglios linfáticos, tá bom? Então, ó, eles vão para os gânglios linfáticos. E aí, pessoal, aqui principalmente é onde acontece toda essa mágica aí, tá certo? Claro que no transporte até os gânglios linfáticos, essas células já começam a secretar citocinas pró-inflamatórias, tá bom? Porém, a maior parte dessa secreção será nos gânglios linfáticos. E aí, tanto os macrófagos, monócitos, células dendríticas, irão secretar, no caso aí, essas citocinas que nós estamos falando, pessoal. No caso, a interleucina 2, a interleucina 6, a interleucina 8, a interleucina 10, TNF-alfa, tá certo? No caso também a gente vai ter interferon-alfa, INF-alfa. Porém, de todos, o que eu quero dar um pouquinho, que vocês deem um pouco de destaque, é a interleucina 6, tá bom, pessoal? Que é o que vai apresentar o nosso sintoma cardinal da dengue aí, no caso a febre, tá bom? E lembrando que febre da dengue é febrão, é febre alta, tá bom, pessoal? Febre alta. Além do mais, a gente também vai ter aqui, pessoal, a ativação da nossa resposta celular, tá certo? Da nossa resposta imunológica celular. No caso, esses gânglios eles vão ter os linfocitos ali, né, que serão avisados. Né? Então a gente avisa o TCD4, tá certo? Ele vai ter ali as células apresentadoras de antígeno, né, vão ativar o TCD4 e falar, cara, ó, tem alguém errado aí, tá certo? E aí o TCD4 ele vai ativar as células NK, ele ativa, no caso, os linfocitos TCD8, tá certo? E esses caras aqui, eles promovem um efeito citotóxico, combinado? Citotóxico, ou seja, eles vão lá e destroem as células que estão infectadas. Lembrando que o TCD8 também pode formar células de memória, tá bom? Células T, linfócitos do tipo T de memória, tá bom? Mas o principal das memórias aqui, no caso, é o nosso linfocito B, né? Que será convertido a plasmócito
e irá começar a produzir anticorpos do tipo IgM contra esse vírus aí. Beleza, pessoal? E aí, o que, que acontece? Tanto os linfócitos TCD8 quanto os linfócitos B também conseguem secretar interleucinas, e aí começa a gerar toda aquela parte sintomática que nós estamos falando. E isso daqui vai acontecer a partir do primeiro dia de febre até o terceiro, quarto dia ali, tá bom? E aqui é onde a gente entra na suspeita de dengue. Suspeita. Por que suspeita, pessoal? Porque o paciente ele vai apresentar sintomas que podem ser dengue, tá certo? E não necessariamente eu preciso fazer o teste desse paciente aqui. Se eu já tiver a suspeita, eu já estou autorizado a começar a tratar o meu paciente como dengue. Tá bom? Então, quando a gente fala de suspeita, a primeira coisa aqui que eu tenho que ter é uma febre alta, bom? Uma febre alta que eu estou falando aqui de 38 a 39 graus, tá bom? Mais um dos sintomas a seguir. Pelo menos um dos sintomas a seguir. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante. Quem que a gente vai ter aqui de sintomas que vão estar acompanhando essa nossa febre que a gente está falando? A primeira coisa aqui, ó, mialgia. Essa mialgia que é muito relatada ali. E lembrando que a febre aqui, ó, ela não passa de 7 dias, como é uma febre autolimitada, então ela tem no máximo 7 dias de duração, aquelas febres prolongadas. Por que, que a gente vai ter essa mialgia extenuante, excruciante, aí que o paciente refere como se os ossos estivessem sendo quebrados, né? Que é a famosa mialgia ou dor de quebra-ossos aí. Porque o vírus, pessoal, o vírus, ali, aquele bichinho que entra no nosso corpo, ele tem uma alta afinidade pelos nossos miócitos, tá bom? Então, ele tem alta afinidade pelos nossos miócitos. Então, quando eles entram nos miócitos, eles geram uma inflamação. E essa inflamação vai fazer o quê? Vai fazer com que gere dor, todo o nosso corpo generalizado, mialgia generalizada, tá bom? Outra coisa, dor retroorbitária. Retroorbitária. Dor atrás do olho. O paciente ele olha para o lado assim e fala assim, doutor, meu olho está dando demais. Só de olhar para o lado, meu olho dói. Por quê, pessoal? Os músculos que são os músculos oculares que controlam a movimentação dos nossos olhos também serão afetados por esses vírus, né? Eu já acabei de falar que eles têm alta afinidade pelos miócitos, então se eu afeto esses músculos, eles também ficarão inflamados. Essa dor vai ser muito grande. Então, eu também tenho essa dor retroorbitária. A gente pode apresentar artralgia, a gente pode apresentar exantema, e esse exantema, pessoal, principalmente quando a febre diminui, quando a febre começa a diminuir, começa a aparecer o exantema, começa a apresentar petequias. Bom, essa petequias é o primeiro sinal de sangramento que a gente pode ter aí, que a gente vai ver daqui a pouco que ela é mais comum quando agrava o nosso quadro, tá certo? Mas pode ser tanto por uma diminuição das plaquetas ou, no caso aí, pelo aumento da permeabilidade vascular, no caso, tá bom? E aí, pessoal, essas petecas aqui, elas podem aparecer de forma natural ou também na prova do laço, tá bom, pessoal? Quando a gente faz a prova do laço, certo? A gente já vai falar sobre o laço quando a gente fala de diagnóstico. O paciente pode apresentar vômitos. E aí, cuidado aqui, hein? Cuidado, pessoal. Paciente com febre e vômito, a gente costuma confundir com virose. Então, abram o olho, porque o paciente com dengue também pode apresentar vômitos, tá bom? E ele pode apresentar uma leucopenia. Tá certo, pessoal? E aí, basicamente, quando a gente fala de paciente com suspeita de dengue, se eu tenho essa febre alta, mais um desses sintomas aí, eu já estou autorizado a começar a tratar como dengue e a notificar o meu paciente. Mas quem a gente vai ver principalmente aqui, pessoal, ó, dor retroorbitária e mialgia extrema, tá bom? Lógico que a gente vê a leucopenia em muitos dos casos aqui, com certeza a gente vê, mas já é um exame laboratorial, né? O laço também a gente pode apresentar, em vários pacientes pode ter laço positivo. Cada um é de um jeito, tá bom, pessoal? Mas principalmente mialgia e dor retroorbitária. Combinado? Aí o que, que acontece? Esse quadro ele vai se estender até o terceiro ou quarto dia, tá bom? Até o terceiro ou quarto dia, que foi o que eu falei para vocês ali em relação às fases da dengue, que é onde a gente tem que tomar cuidado. Por quê?
é no terceiro ou quarto dia que ou a dengue vai seguir o rumo normal dela, vai seguir a vida e bola para frente, ou é onde ela pode complicar. E aí o que vai acontecer? Então vamos lá, pessoal. Pensem que no terceiro ou quarto dia, tá certo? O que vai acontecer com o meu paciente? Aqui é o detalhe. Se é uma dengue que ela vai seguir o curso leve dela, então os sintomas vão diminuir, a febre vai diminuir e vida que segue. Porém, se é um paciente que não tem, que no caso já foi infectado previamente por outro sorotipo da dengue, que não é a prima infecção dele, não é a primeira vez que ele está tendo dengue, aí é onde pode complicar a vida desse cara aqui. Porque lembra que eu falei na teoria de Halsted, ali, né, pessoal, que o paciente que já teve uma infecção antes, ele pode gerar uma tempestade de citocina, né? Então, ó, tempestade de citocina. E aqui está o problema, pessoal. Porque não só ela que vai estar atuando aí que a gente está falando. Então, eu tenho uma tempestade de citocina que vai estar muito ativa aí no caso. Porém, eu também tenho ativação do complemento. Olha só, o complemento também vai estar muito ativo, tá certo? Eu vou ter também, pessoal, o vírus, ele vai ter várias proteínas, glicoproteínas e tudo mais. E uma delas que é muito conhecida, que é o que a gente consegue dosar, é a NS1, que vai junto, quando começa a formar anticorpos, a gente vai formar um anticorpo que é o anti-NS1, tá bom, pessoal? Esse anti-NS1 que é o que a gente consegue dosar, beleza? E além do mais, a gente também tem o vírus propriamente dito, o vírus direto, tá certo? Esses caras, quando eles se unem, eles vão conseguir promover um dano, principalmente a nível do endotélio dos nossos vasos. Então, ele gera um dano endotelial. Endotelial, pessoal. E aí, o que vai acontecer? Pensa, eu tenho meu capilar aqui, eu tenho meu vaso aqui, que eu começo a promover um dano nesse cara. Eu começo a gerar um processo inflamatório nesse cara aqui. Quando eu gero um processo inflamatório, o que vai acontecer? Aumento da permeabilidade. Então, a gente vai ter aumento da permeabilidade. Tá certo? E aqui, pessoal, é onde acontece basicamente a principal parte da fisiopatologia da dengue. Quando a gente tem esse aumento da permeabilidade aqui, ó, é que vai acontecer todo esse problema que a gente está falando aí. Por quê? O aumento da permeabilidade, pessoal, ele vai promover extravasamento, ou seja, a lesão ela vai fazer aumentar a permeabilidade, que vai promover extravasamento plasmático. Olha só, então a gente vai ter extravasamento plasmático, tá certo? Só que aqui ainda é leve, tá certo? Extravasamento plasmático, porém aqui ainda é leve. E olha só, quando acontece um extravasamento plasmático, lembra que eu estou tirando sangue de dentro dos meus vasos, né? E esse sangue, se ele começa a sair de dentro do meu vaso, eu começo a perder líquido, eu começo a diminuir a quantidade de sangue que vai para alguns órgãos aí também. Isso acaba gerando uma isquemia de alguns órgãos. Então a gente acaba também desenvolvendo uma disfunção orgânica, tá certo? Orgânica. Porém, essa disfunção orgânica, ela também é leve, tá bom? Leve, tá certo? Além do mais, a gente também vai ter destruição de plaquetas e diminuição de plaquetas por ativação do complemento, por ativação plaquetária também, tá bom? A gente também apresenta uma plaquetopenia. Beleza, pessoal? E olha só, quando a gente fala de extravasamento de plasma, o que vai estar acontecendo? Pessoal, eu tenho o capilarzinho ali, tá certo? Um vaso ali, e o líquido começa a sair para o terceiro espaço, tá certo? Ele começa a sair de dentro do vaso para o terceiro espaço, pessoal. Tirando o líquido de dentro do meu vaso, o que vai acontecer? Aquelas células dentro do meu vaso, elas começam a se aglomerar, elas começam a ficar todas grudadonas, deixando o meu sangue mais espesso. E isso faz com que aumente o meu hematócrito, tá certo? Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho no hematócrito do paciente, tá certo? Além do mais, quando o paciente começa a perder líquido, ele começa a gerar uma lipotímia, tá certo? Ou hipotensão postural, tá certo, pessoal?
paciente está sentado, quando ele levanta, ele fica totalmente zonzo. Aí a gente vai fazer, na hora que o paciente chega para a gente pede para o paciente deitar, aguardar um momentinho, a gente pega, mede a pressão dele, na hora aí, de repente a gente pede para o paciente levantar, eu meço a pressão dele em pé, a gente tem uma diminuição tanto da PAD quanto da PAS, tá bom? Menor a 20 milímetros da PAS, menor de 10 da PAD, tá bom? Perdão, maior do que 20, maior do que 10, a gente tem uma hipotensão postural, tá certo? Porque o paciente ele está sem líquido dentro das veias dele, dentro das artérias, dentro dos vasos, tá bom? E um detalhe interessante, quando a gente tem esse extravasamento para o nosso terceiro espaço aqui, pessoal, a albumina começa a sair também, tá certo? A albumina, ela consegue sair também para o terceiro espaço, galera. E aí está um detalhe, lembra que a albumina ela é responsável pela formação da pressão oncótica dentro do vaso? Se ela começa a sair, ela começa a perder, o vaso começa a perder essa pressão oncótica e a água começa a extrapolar. E essa albumina, quando ela vai para cavidades, ou no caso aí que a gente está falando, pleura, pericárdio, no caso aí que a gente está falando peritoneu, o que vai acontecer, pessoal? Começa a puxar água e aí a gente vai começar a apresentar derrames cavitários, tá bom? Derrames cavitários. Olha só que interessante. Beleza? Porque perdeu a pressão oncótica de dentro do vaso e essa albumina extrapolou. Por isso que a gente também dosa a albumina, para ver como ela vai estar no nosso plasma. Tá bom? Bom, em relação à disfunção orgânica, pessoal, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter três principais, no caso aí, que são abdominais, intestinais, tá certo? Intestinais, e uma do sistema nervoso central. Quando eu falo dos que estão relacionados ao sistema do trato gastrointestinal, a primeira que a gente vai ter, dor abdominal. Dor abdominal. Por quê, pessoal? O sangue ele está mais espesso, ele está mais grosso, ele não consegue chegar de forma adequada nos meus órgãos, tá certo? Então começa a gerar isquemia, principalmente no intestino, certo? E essa isquemia começa a gerar dor. Então aqui, ó, a isquemia gera dor, pessoal. Então eu tenho uma isquemia que vai gerar dor abdominal, tanto quando o paciente está normal, parado ali, ou na palpação, tá bom? E aí, olha só que interessante, se o paciente ele está sofrendo uma isquemia no trato gastrointestinal, ele vai diminuir a motilidade do gastrointestinal, do trato gastrointestinal. Diminuindo a motilidade, pessoal, tudo que fica parado e começa a voltar. Então a gente vai começar a ter vômitos, tá certo? O paciente começa a vomitar. Por quê? Porque diminui a motilidade, tá certo? Além do mais, também tem uma hepatomegalia, que vai ficar com 2 centímetros abaixo do reborde costal, tá certo? E em relação ao sistema nervoso central, porque eu disse que eram 3 gastrointestinais e um no sistema nervoso central, o paciente vai apresentar letargia, tá bom, pessoal? Ele apresenta letargia, ele fica mais sonolento, porque diminui o fluxo de sangue a nível do sistema nervoso central, tá certo? E em relação às plaquetas, olha só que interessante. Eu não estou tendo um dano endotelial? Se eu tenho um dano endotelial, o fator de von Willebrand será ativado e aí ele começa a promover a agregação plaquetária e eu tenho aumento da utilização de plaquetas. Porém, a gente também tem um anticorpo antiplaquetas. No caso aqui, ó, é o antiplaquetas, que ele vai ser formado também, tá certo? E esse antiplaquetas, ele tem a capacidade de destruir essas plaquetas aí. Então eu tenho utilização de plaquetas por causa do dano endotelial, para tentar reverter o dano ali, e eu tenho um anticorpo antiplaquetas, que vai estar trabalhando ali, também diminuindo essas plaquetas que nós estamos falando. E aí a gente vai gerar uma plaquetopenia. E essa plaquetopenia, ela vai gerar o quê, pessoal? Ela vai gerar sangramento, tá bom? Sangramento. Porém, como o sangramento ainda é leve, no caso é sangramento, no caso a nível das mucosas nasais, gengivais, tá certo? Então é um sangramento leve ainda. E quando a gente fala desses sintomas, isso daqui é interessante porque a dengue, ela é uma doença que a gente fala que ela é amiga. Por quê? Ela te avisa quando ela vai complicar, tá certo? Então a gente acabou de falar antes ali sobre os sinais de suspeita de dengue. E lá para o terceiro ou quarto dia, quando a febre começa a baixar,
que é onde a gente tem que ter a atenção máxima. Por quê? Ali a dengue, ela te avisa, ei cara, eu vou piorar, tá certo? Então, ela te dá sinais de alarme, e esses são os sinais de alarmes que a gente está falando. Então aqui, ó, é a dengue com sinais de alarme, pessoal. Olha só, isso daqui é olho, eu vou piorar. Se você não tomar uma providência, eu vou piorar, certo? Então, é onde a gente tem que entrar com atenção máxima para o nosso paciente aqui, tá bom? Internação, se for o caso, e tudo mais, tá certo? E aí, é o seguinte, daqui para frente, ou o paciente ele vai piorar de vez, ou ele vai melhorar. Se ele melhorar, beleza, vida que segue. Agora, se ele piorar de vez, a gente entra na terceira classificação clínica da dengue que a gente está falando, que é a dengue grave, tá bom? Porém, pessoal, aqui, ó, é a mesma coisa que a gente vai usar. Porém, eu estava falando que era tudo leve, né? Agora vai ser tudo grave, tá certo? Tudo grave. Olha só interessante, então. Quando eu falo em relação a dengue grave, ó, dengue grave, pessoal. Eu vou ter extravasamento plasmático, eu vou ter extravasamento, vou só colocar o EP. Em relação ao extravasamento plasmático, pessoal, só que agora é grave, ele vai sair muito líquido. E o que vai acontecer com o meu paciente? Hipotensão, o paciente vai estar hipotenso, tá certo? E aqui é onde o pior, onde a gente tem medo, porque o paciente vai entrar em choque hipovolêmico. Nos sinais de alarme, meu paciente pode entrar em choque? Sim, sim, ali ele também já pode entrar em choque. Por quê? Ele já está perdendo líquido, tá certo? E esse é o principal fator que leva à morte na dengue, é o choque, tá certo, pessoal? Então, olho, aqui o meu paciente já está com as veias colabadas, aqui já está complicadíssimo, tá bom? Então, olha só. Então, a gente tem esse primeiro cara aí que é o que vai mostrar que a dengue realmente, pô, agora agravou, tá bom? Ou a gente pode também ter uma PA que a gente chama de convergente, tá certo? E essa PA convergente é uma diferença menor do que 10 milímetros de mercúrio entre a PAS e a PAD, tá certo? É uma PA que ela não respeita aquela pressão de pulso certinho de 40 milímetros de mercúrio, tá certo? É uma pressão convergente. Além do mais, como a gente perdeu muito líquido, meu pulso vai estar fraco, ele vai estar débil. Então a gente vai ter um pulso fraco ou filiforme, tá certo? Ele é fraquinho, só que ele é aceleradíssimo, porque meu coração está tentando compensar, pessoal. Tentando compensar. E como eu perdi muito sangue, muito volume, esse sangue não consegue chegar nas extremidades. Então, o meu enchimento capilar vai estar diminuído, tá bom? O enchimento capilar vai ser maior do que 2 segundos. Então, isso mostra que minhas extremidades estão frias, tá certo? E como que eu vou lembrar disso daqui, pessoal? Lembra dos 3 P's, ó. 3 P's. O que vai falar? Pressão arterial, pulso e periferia. Vocês vão lembrar de enchimento capilar. Periferia, a periferia também está prejudicada. Isso em relação ao extravasamento plasmático. Em relação à disfunção orgânica grave, que a gente está falando aqui agora também, pessoal, são as famosas ites. E são 3 ites que a gente tem que lembrar. Hepatite, certo? Miocardite e encefalite. Encefalite. São as 3 ites que nós estamos falando. Por quê? O paciente vai agravar tanto que ele vai começar a afetar tudo. Claro que antes já pode acontecer isso, pode, mas principalmente aqui na dengue grave isso vai estar acontecendo. Tá certo, pessoal? E em relação à plaquetopenia que a gente está falando, ó, a plaquetopenia grave que a gente está falando aqui, ó, agora não é mais uma simples epistaxe lá que a gente está falando, sangramento gengival, sangramento nasal, tá certo? Agora a gente está falando de sangramento pesado no trato gastrointestinal. O paciente vai apresentar hemorragia digestiva. Olha só, hemorragia digestiva. Ele vai apresentar hemorragia grave a nível do sistema nervoso central. E isso pode gerar AVC, a gente já sabe, né? Hemorragia no sistema nervoso central, AVC hemorrágico, tá certo, pessoal? E isso é o que acontece com o paciente grave, que evolui, geralmente aqui é o cara que evolui muito mal, né? Esse paciente grave aqui é o que a gente vai tentar fazer adrenalina nele, a gente vai tentar dar albumina para ele, e que em muitos casos aí esse paciente acaba indo a óbito, tá bom? Então,
Basicamente, pessoal, em relação à clínica, em relação à fisiopatologia, de uma forma meio que misturada, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês já gostaram desse conteúdo, deixa seu like aí, segue o nosso canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho aí, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar falando de diagnósticos e tratamento. Combinado, pessoal? Então, valeu mais uma vez aí, obrigado pela atenção de vocês, né? Nos vemos na próxima.